Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos voltar aos estudos em Gênesis. Vamos continuar a estudar a vida de José. E por trás desta narrativa de José temos a promessa de Deus que ele deu para Abraão. Uma promessa para fazer com que este homem fosse o pai de uma grande nação. Teria uma terra grande e através desta família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Este é o pano de fundo em toda esta narrativa que encontramos em Gênesis. Mas hoje nós voltamos para o capítulo 42, 43 e 44. Então preparem-se, vamos ficar aqui algumas horas juntos para estudar esses três capítulos, porque é muita coisa para ver hoje. Mas, última vez nós deixamos em capítulo 41. E lemos o seguinte: E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Antes do Natal, nós encontramos José finalmente como governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa naquele país, para cuidar dessa situação da fome que estava a chegar à terra. E lemos que a fome prevaleceu não somente no Egito, mas também em todas as terras. Isso implica Canaã e a casa de José. Vendo então Jacó havia mantimentos no Egito, disse Jacó aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito, descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Finalmente, depois de 20 anos, os irmãos de José vão se encontrar com José. E capítulo 42, 43, 44 relatam este encontro que aconteceu depois de 20 anos. Mas antes de estudar este reencontro dos irmãos, é importante lembrar o último encontro dos irmãos com José, porque foi uma situação muito difícil. Vocês lembram muito bem a história? José foi visitar os seus irmãos no campo. E nós vemos o que aconteceu. Os irmãos viram o jovem chegar, o jovem de 17 anos, o sonhador, o homem que falou dos irmãos ao pai. Eles acharam: vamos matar este rapaz. E resolveram matá-los, lançaram José na cisterna e sentaram juntos para comer. E foi naquela altura que o Judá, um dos irmãos, disse o seguinte: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão? Escondamos a sua morte. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram, e nós sabemos o que aconteceu depois. José foi vendido como escravo, foi levado para o Egito, tornou-se escravo na casa de Potifar, depois da prisão, até se encontrou como governador no Egito. Os irmãos voltaram para casa. Levaram uma túnica especial de José coberta em sangue para o pai Jacó, e chegou à conclusão que o filho querido estava morto, morreu. Ele reagiu com uma tristeza muito profunda. Disse na Bíblia: Na verdade, como chora, hei de descer o meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Os irmãos não podiam consolar o pai. Mas agora, passaram 20 anos. Será que os irmãos se arrependeram do que fizeram ao José? Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi. Ele cometeu adultério como uma mulher, cometeu homicídio quando mandou matar o marido desta mulher,
É um salmo de confissão do pecado. O salmo de Davi confessa o seu pecado a Deus e chega a esta conclusão: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Agora, depois de 20 anos, será que os irmãos se arrependeram do que fizeram ao José? Será que esses irmãos agora têm um coração contrito, quebrantado diante dos irmãos e também diante de Deus? Vamos ver nesses capítulos. Os 10 irmãos de José foram para o Egito para comprar trigo do governador. Eles não sabem que José é o governador. Nós sabemos que José é o governador. O que vai acontecer? Este é o suspenso destes capítulos que nós vamos estudar juntos. Então, se tiverem as suas Bíblias abertas, 42, 43, 44, vamos ter alguns textos para focar na narrativa que vai passar aqui. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Faz vocês lembrar alguma coisa? E José, vendo seus irmãos, conheceu-os. Porém, mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? Eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. José reconheceu os seus irmãos depois de 20 anos, mas seus irmãos não reconheceram José. De fato, é só em capítulo 45 que José vai revelar-se aos irmãos. Por que é que José não se revelou neste momento aos irmãos? Por que é que nós temos os eventos de 42, 43, 44? É porque José queria vingança contra os irmãos? É porque José queria que os irmãos sofressem um pouquinho daquilo que ele sofreu? José acusa os irmãos de serem espiões. Eles disseram: não, Senhor, mas os teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. Somos homens de retidão. Será? Será que são homens de retidão? Com certeza não foi a experiência que José teve dos irmãos. 20 anos atrás, eles queriam matar José. Venderam José como escravo, voltaram para o pai, mentiram para o pai. Não é assim que homens de retidão agem. Mas tudo isso foi 20 anos atrás. Durante os últimos 20 anos, Deus tem trabalhado através das circunstâncias para moldar a vida de José. Nós vimos isso nos últimos capítulos. Ele ganhou responsabilidade, se tornou um homem humilde, de compaixão, um homem de fé e confiança em Deus, não importa as circunstâncias. Se calhar Deus também trabalhou na vida dos irmãos durante os 20 anos. Agora os homens estão a dizer: nós somos homens de retidão. Nós somos homens que têm um coração diferente. José decidiu pôr à prova as palavras dos irmãos. Enviai um de entre vós que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos, e as vossas palavras serão provadas. Se há verdade em vós, se não há, pela vida de Faraó, vós sois espias. José meteu os irmãos
na prisão durante 3 dias. É interessante ver a resposta de José depois desses 3 dias. Versículo 18 de 42. E ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis. Ou seja, vai para a terra, traga o irmão para provar as suas palavras e vocês vão viver. Porque eu temo a Deus. Será que durante estes 3 dias, José se acalmou? Buscou a vontade de Deus para com os irmãos? Porque nós percebemos uma modificação no pedido. Antes da prisão, ele ia ficar com todos os irmãos, menos um. Mas agora ele resolveu: vou enviar todos os irmãos para o pai, e um irmão vai ficar aqui. Ainda precisam voltar para casa e trazer o irmão mais novo, o Benjamim, para verificar as suas palavras. Se vocês são realmente homens de retidão, tem que provar isso para mim. O que é que eles vão fazer? Vão embora para casa, inventar mais uma história para Jacó? Alguma coisa aconteceu no Egito com o irmão, não foi a nossa culpa, vamos continuar a nossa vida aqui? Ou será que agora eles vão agir de forma diferente depois de 20 anos? Nos versículos 21 e 22, nós descobrimos que há um sinal de um coração diferente. Os irmãos reconhecem a sua culpa, compreendem este pedido de José como uma punição. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E a reação de José: eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou Simeão de entre eles, e amarrou perante os seus olhos. José chorou. Se emocionou ao ouvir os irmãos reconhecerem o seu erro. Mas por que é que José não se revelou aos irmãos naquele momento? Precisava ver evidência mais concreta de um coração contrito. Portanto, Simeão fica e os nobres irmãos regressam para casa. E o resto do capítulo 42 relata o regresso para casa. Ao caminho, um dos irmãos descobre a prata que eles levaram para comprar trigo envolvida. Ficaram curiosos. O que é que Deus tem feito com isso? Alguma coisa estranha está a acontecer entre nós? Voltam para casa, explicam para Jacó o que aconteceu. Eles têm que voltar para o Egito, levar Benjamim para provar as suas palavras, para que ele pudesse ser liberto para voltar ao pai. Mas Jacó não permitiu. Não deixou o filho mais jovem ir. Vocês podem sentir o suspenso? José, no Egito, a esperar os irmãos voltarem para provar as suas palavras. O Simeão está lá na prisão. Mas Jacó, de jeito nenhum. Benjamim fica aqui. Vocês não vão. O que vai acontecer? A fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Passou mais de 18 meses, mais ou menos. E o fome no 2º ano. E a comida que eles compraram no Egito, não tem mais. A única opção é voltar para o Egito e enfrentar o governador mais uma vez. Mas Jacó disse: não podem ir, não podem levar o meu filho. Judá tomou a iniciativa. Ele disse:
Eu serei fiador dele. Da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu do crime para contigo para sempre. É uma mudança no comportamento de Judá. Agora ele diz, eu vou ficar responsável pela vida do Benjamim, o mais jovem, o filho favorito do meu pai, eu fico responsável por ele. Há 20 anos atrás, jamais teria feito isso. As palavras de Judá são retas e boas. Por enquanto. Mas ainda os irmãos precisam enfrentar o governador José. E eles saem de casa com ofertas, com Benjamim para o Egito. Ansiosos, nervosos, com medo. Como é que o governador vai nos receber agora? Aquela coisa da prata ainda devolvida, como vai ser a situação? E na hora de chegar ao governador, mais uma surpresa. Os varões tomaram aquele presente, tomaram dinheiro dobrado nas suas mãos e a Benjamim. E levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa e mata-reses e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. Imagina a surpresa. Eles vão almoçar aonde? Na casa do governador. Eles vão para o Egito, vão almoçar na casa do governador. Mas eles não ficam nem num momento contentes por isso. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tomem por servos os nossos jumentos. Acham que é por causa da prata. Portanto, explica uma situação da prata para um servo e recebem uma resposta que, mais uma vez, lhes dão, lhes confundem. Versículo 23. O servo disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e a Deus do vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe-lhes fora a Simeão. Os irmãos chegaram com medo por causa da prata devolvida a última vez. E agora ouvem do servo que Deus fez chegar dinheiro para o servo. O que está acontecendo aqui? O que é que Deus está a fazer através destes eventos? E nesta altura José entra na sala. Ao ver o irmão mais novo, irmão de sangue, lemos: José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Segunda vez que o José chorou com os irmãos. Mas ainda não se revelou aos irmãos. Por quê? Não era o momento apropriado para dizer: estou aqui, estou vivo. Mas não se revelou. Mais uma surpresa para os irmãos. Sentaram à mesa e descobriram que foram de ordem do mais velho para o mais jovem. Do que os varões se maravilharam entre si. E Benjamim recebeu 5 vezes maior a porção de comida do que os outros irmãos. Benjamim recebe mais honra do que os irmãos. E ainda José não se revela aos irmãos. Por quê? Não faz sentido. Por quê? Porque José ainda está
E através de José, Deus ainda está a provar as palavras dos irmãos. É preciso que estes irmãos enfrentem uma situação igual ao que enfrentaram há 22 anos antes. E no capítulo 44, José faz com que os irmãos enfrentem uma situação parecida, porque a vida do irmão mais jovem estará em jogo. Nos dias seguintes, depois do jantar, do almoço, os 10 irmãos se levantaram, partiram para casa. Depois de sair da cidade, um servo de José veio ter com eles e disse-lhes: vocês roubaram a taça favorita especial do meu senhor. Nós? Sim, vocês. Aquele dos teus servos com quem foi achado morto. Ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Vocês podem sentir o suspenso, a tensão, a angústia. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior, e acabando no mais novo, achou-se o corpo no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. Os irmãos voltaram para a casa de José, prostraram-se diante dele na terra. Os 11. O sonho de capítulo 37 cumpriu-se naquele momento. Judá, mais uma vez, toma a iniciativa e disse para José: que diremos ao meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o corpo. Que iniquidade! Os irmãos não fizeram nada esta vez. Foi truque de José. Eles estão inocentes desta vez. Judá só pode estar a falar sobre a iniquidade que cometeram 22 anos antes. E Judá está pronto para receber a punição que ele mereceu do ato que ele fez 22 anos antes. Só que José complica mais uma vez a situação. José disse: longe de mim que tal faço. O varão em cuja mão o corpo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para o vosso pai. O filho mais novo do pai, o filho da Raquel, será preso. E agora? O que é que Judá irá fazer? Vai abandonar o Benjamim? Voltar para Jacó? Inventar mais uma história? 22 anos atrás, Judá resolveu vender José sem pensar 2 vezes. Mas nesta vez, Judá faz um apelo pela vida de Benjamim. Ele disse que não pode voltar para Jacó sem o Benjamim. Disse: acontecerá que vendo ele que o moço ali não está, vai morrer. E os teus servos farão descer as cães, os cabelos brancos do teu servo, nosso pai, com tristeza, à sepultura. Se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. E é neste momento que Judá mostra que é um homem reto, um homem correto, um homem transformado.
não é o mesmo homem que era há 22 anos. Começa a mostrar um coração contrito, quebrantado. Ele disse: agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo do meu Senhor. E que suba o moço como seus irmãos. Como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Está numa situação muito parecida o que houve há 22 anos. Naquela altura, José era inocente. Judá não teve compaixão. Não quis atender a angústia do seu irmão que estava na cisterna. Decidiu vender o José sem pensar duas vezes, voltar ao pai, mentiu para o pai e acabou a história. Mas agora, 22 anos depois, o filho mais jovem, o favorito do pai, é inocente. Não fez nada. E esta vez Judá teve compaixão. Lembrou do pai. Lembrou do sofrimento que o pai sofreu durante 22 anos. E Judá reconheceu que por meio destes eventos curiosos, de capítulo 42 a 44, Deus estava a convencê-lo do erro que cometeu no passado. E desta vez, Judá se mostrou um homem de coração quebrantado, de coração contrito. Judá se ofereceu para receber a punição que ia cair sobre Benjamim, para que o filho mais jovem pudesse voltar à casa do pai. É isso que Deus quer de cada um de nós. Um coração quebrantado. Um coração que reconhece os nossos erros, os erros que cometemos contra outras pessoas, os erros que cometemos contra Deus. Durante 22 anos, Judá e os 9 irmãos carregavam a culpa do que eles fizeram há 22 anos. Eu encontrar José pela primeira vez, depois de tantos anos, esta série de eventos, 42, 43, 44, Deus usou estes eventos para conduzir estes irmãos a relembrar o que fizeram para José. Para chegar a um ponto de arrependimento, de ter um coração quebrado, contrito, diante do irmão e diante de Deus. E nós que estamos aqui nesta manhã, será que nós podemos nos identificar como Judá, como os irmãos? Será que nós ainda estamos a carregar no nosso coração a culpa de alguma coisa que nós fizemos no passado? Uma palavra de raiva, a falta de compaixão, mentiras que nós fizemos contra outras pessoas. Quando nós agimos com a nossa própria vontade e não pensamos nas outras pessoas. Judá não mostrou compaixão para com José. Mentiu para o pai. David, que escreveu as palavras que temos aqui, cometeu adultério e homicídio. Os dois agiram mal contra um outro ser humano. Mas ao final, tanto Judá como David estavam a pecar contra o Criador, contra Deus. E foi isso que David reconheceu em Salmo 51. Foi isso que Judá reconheceu por meio destes eventos. Ele disse: achou Deus a iniquidade dos teus servos. E nós? Será que Deus está a falar conosco neste dia? Para nos convencer da nossa culpa?
Você sente que Deus está a falar ao teu coração, a trazer à memória alguma coisa que foi feita no passado. Alguma coisa que ainda está a carregar a culpa. Alguma ofensa contra alguém. Mas ao final uma ofensa contra Deus. Se isso for a sua situação nesta manhã, preciso ver algo mais. Judá mostrou seu coração contrito por se oferecer para ser um substituto pelo irmão Benjamim. A Bíblia descreve um outro substituto. Um substituto especial. Um substituto que foi enviado por Deus para ser o nosso substituto. É Jesus. Ele também era inocente. Obedeceu perfeitamente ao seu Pai Celestial e na cruz do Calvário ele se entregou para cada para que pudéssemos ser perdoados e voltar para a casa do nosso Pai Celestial. E por causa de Jesus que há esta promessa no Novo Testamento. Se confessamos os nossos pecados, Ele, que é Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não importa o que vocês têm feito no passado. Não importa o que eu tenho feito no passado. O que importa é que há a possibilidade de começar tudo de novo. A possibilidade de não repetir os mesmos erros, os mesmos pecados. Mas por nós próprios jamais conseguiremos. Mas por meio da fé em Jesus, o substituto, o justo que se deu pelos injustos, a realidade da vida nova, da vida eterna, da reconciliação, primeiramente como Criador e depois com todos os nossos irmãos, familiares, amigos, seja quem for que precisa. Refletem sobre a sua vida. Será que por olhar atrás, através dos eventos dos últimos semanas, meses, vocês podem perceber como Deus está a conduzir você para que tenha um coração contrito, quebrantado, a reconhecer a necessidade de Jesus na sua vida? É só preciso responder. É só preciso reconhecer o seu erro, pedir perdão a Deus. Vamos orar.